Cristã Brasil. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. A nossa transmissão multistream. Estamos na FM 103,3. Também estamos no aplicativo da Rede Cristã Brasil, no Play Store, que é Rádio e TV, e também no site da Rede Cristã, redecristãbrasil.com.br, e no YouTube da Rede Cristã Brasil. Bem, essa transmissão multistream para chegar mais perto de vocês todos, com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, que vem ao ar de segunda a sexta-feira, no horário das 11 ao meio-dia. Bom dia, doutor Edinásio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através do rádio, dos aplicativos. Estamos aqui para um programa pedagógico, onde vamos falar temas do dia a dia, temas importantes, para que as pessoas possam entrar no caminho pedagógico, da aprendizagem e da cura interior. Essa é fundamental, esse programa. Por isso que é no Divã. No Divã, você está antenado, né, com os seus sintomas aí. Bom, gente, esse tema de hoje, que estamos colocando na tela, a gente até pensou em mudar o tema, mas vamos aí. Minha conquista depende de mim. Né? Pode repetir aí o tema? Minha conquista depende de mim. Minha conquista depende de mim, ou o anterior era o meu sonho. Você é tamanho do seu sonho. Era o anterior. Você é tamanho do seu sonho. Isso. Bom, vamos lá. Minha conquista depende de mim. Nessa década, nesse século, uma das coisas mais importantes que se discute é a emoção. Nunca se falou tanto da alma, da emoção e dos sentimentos. Nunca se teve tantas igrejas como agora. Em cada esquina tem uma igreja. Tem até mais igreja do que gente. Tem bairro que tem mais igreja do que gente. Então, cuidar da alma. Igrejas para cuidar da alma. Então, esse momento é um momento de reflexão. Pelo menos deveria ser a motivação, né, doutor? Sim. Pelo menos deveria ser a motivação, né? De sim. Cuidar da alma dos outros. Por que tantas igrejas? Por que tantos livros de autoajuda? Por que tanta palestra de motivação? O que é motivação? O que é motivação? A motivação se aprende, se conquista. Alguém motiva outro? São perguntas que eu faço. E você que está do outro lado também, às vezes, questiona. Porque nós falamos muitas coisas sem entender. São palavras que alguém fala e a gente acolhe. Desse acolhimento nasce algum sentimento. Mas esse acolhimento que foi feito por nós talvez seja um acolhimento deformado. E surge um sentimento também deformado. Porque talvez a palavra ela não seja exatamente aquilo que eu entendi, ou aquilo que disseram. Às vezes as palavras são reproduzidas erroneamente. E aqui a gente vai, como eu às vezes me considero um filólogo, não um filósofo, mas um filólogo, um amante das palavras, e aí eu tenho que estar pesquisando a palavra, a origem, como ela surgiu, porque a gente vive num momento hoje de importação, tudo é importado, as palavras são importadas, são palavras que a gente nem... Tudo em inglês, né? Tudo está no inglês hoje. Você vai no restaurante, fast food, e por aí vai. São palavras que você não entende mais nada. I love, kiss, sei lá, tantas coisas aí. Beijos, eu amo, e aí vai. Ontem eu estava com dificuldade de falar com uma paciente minha fora do Brasil.
Aí, como é que fala aí? Freu, como é que é? Como é que chama? Eu fiquei enrolado para tentar falar a palavra flor em francês e inglês com ela, que ela tinha dificuldade, ela está morando fora do Brasil há muito tempo, tem dificuldade com algumas palavras. Já não, a língua portuguesa já não faz assim um certo sentido para ela. Então ela tem dificuldades para explicar. Então eu estava tentando conversar com ela no dialeto aí, meio francês, meio inglês, estava me enrolando ali para chegar a um denominador comum. Então, aí eu entro nessa praia do filólogo. Então, os sonhos que nós temos. Todo mundo tem sonhos. Quando eu falo sonhos, eu não estou falando de sonhos que você vai dormir e está pré-inconsciente ou pré-inconsciente. Eu estou usando uma frase que eu nem gosto. Você está com a consciência alterada e aí você começa a sonhar e aqueles sonhos surgem com imagens, com roupas diferenciadas. Nós tivemos um probleminha aqui na comunicação, mas daqui a pouco ele está de volta. Às vezes o pessoal ligando, né, para o psicanalista, até porque o atendimento, né, dele é sempre constante. E acontece quando o pessoal liga, a transmissão cai um pouco, mas estamos de volta com o psicanalista Ednásio na transmissão. Pode continuar, meu querido. Quando eu estou falando em sonhos aqui, eu falo numa construção de um projeto. Então, todo mundo tem projeto e sonha com esse projeto e leva para frente esse projeto. Então, para esse sonho se realizar, para que eu possa conquistar o meu espaço, a minha vitória, eu dependo de uma coisa chamada motivação. Motivação. Então, temos alguns pontos de vista sobre motivação. Eu estou segurando aqui porque está caindo aqui realmente o fone, eu fico segurando, parece que eu tenho compulsão. Isso é como eu estava dizendo, o pessoal ligando para aí, né? Aí a transmissão cai, mas estamos de volta aí com o psicanalista Ednásio na tela, tratando exatamente dessas questões de hoje, muito interessante, que ele começa a abordar aí. Pode falar, doutor Ednásio. Então, estamos falando aqui sobre motivação. Para que eu tenha um projeto, para que eu leve adiante esse projeto, eu tenho que ter motivação. Ou seja, eu tenho que ter um carro, um combustível. Se esse carro não tiver com combustível, não vai me levar ao lugar que eu quero, ao lugar de desejo, ao lugar desejado. Então, tem que ter um carro com combustível. Se eu não tiver o carro, se eu tiver o carro, sou eu, e o combustível. Se não tiver o combustível, vou ficar parado, assentado, e chorando, esperneando e se lamentando da vida. E muita gente se lamenta da vida. E quando alguém vê o outro triste, diz assim: por que você não vai para uma palestra motivacional? Então, o que seria isso? O que seria a motivação? A gente tem alguns pontos de vista. A neurociência, ela diz que a motivação é um lugar chamado corpo estriado. É um lugar que tem no cérebro chamado corpo estriado. É uma espécie de central telefônica do nosso... Hoje a comunicação, ontem era a câmera rotacionando, hoje é o pessoal ligando demais aí, né, Renato? Então, vamos repetir. Segundo o ponto de vista da neurociência, a motivação é um lugar chamado de corpo estriado. É uma espécie de central telefônica do nosso cérebro. É responsável por retransmitir os comandos do córtex pré-frontal. Daí surgem os pensamentos, os movimentos e as emoções. Então, segundo o ponto de vista da... Um probleminha lá na conexão, tá? Mário. Analista. Isso. E eu sou da psicanálise em relação à motivação. A palavra motivação vem do latim mover,
Ou seja, se afastar, sendo de forma bem generalizada, considerada como um impulso que leva à ação e que influencia a direção de um comportamento, ou seja, uma necessidade, anseio ou desejo que determina e com que intensidade a dedicação faremos algo. Ou seja, essa motivação, ela é uma pulsão, aí que o bicho pega. Ela é uma pulsão, ela é uma forma de libido. Ou seja, essa motivação é uma forma de libido, fonte de energia, e sua fonte depende da excitação corporal, nem cerebral. Então, quando todo mundo pensa que a motivação vai depender da excitação do cérebro, a neurociência vai mais por esse caminho, os neurônios, as redes neurais, e por aí, algumas áreas do cérebro, aí Freud vem com essa história, que a motivação vai depender da excitação corporal, do libido. E essa energia, né, essa motivação, ela depende da libido, do libido. Ora, o que é que Freud quer dizer aí? O que é que eu entendo aí nisso? E vocês vão ficar estarrecidos com o que eu vou dizer agora. Vai depender da sua satisfação sexual. Ou seja, por que os velhos não têm mais sonhos? Por que os velhos se aposentam? Buscam os seus aposentos. Eu quero me aposentar. Eu quero ir para os meus aposentos. Eu quero ficar nos meus aposentos. Aposentadoria, eu quero ficar no meu aposento. Eu não quero sair desse lugar. Meu lugar agora é esse. Eu não tenho mais motivação. Eu não tenho mais desejo. Eu estou aposentado, não quero fazer mais nada. Eu quero ficar aqui, no meu aposento. Aposentadoria não significa turismo, sair, viajar. De forma literal, seria se recolher aos seus aposentos. Por isso que a palavra é aposentadoria. Então, como eu falei, que eu sou filólogo, então, metido a filólogo, então, essa questão de ser filólogo, eu tenho que saber um pouco sobre isso. Bom, ora, então, o que é que quer dizer isso? Que a pessoa satisfeita sexualmente seria bem motivada. Todas as pessoas que têm um fracasso sexual, ela é desmotivada. Ela tem uma tendência depressiva, do transtorno depressivo, ela é desmotivada, segundo uma teoria aí, segundo um olhar. Então, vamos para esse olhar. Então, nesse olhar, as pessoas que são insatisfeitas nos relacionamentos conjugais são pessoas que estão no caminho da desmotivação, que tem pouca libido, que tem pouca energia para levar seus projetos em frente. Ok? Então, isso aí é um dos conceitos. Ou seja, as pessoas que estão com a libido em forma, essa expressão é bem em forma, que estão de forma atuante, e quando eu falo em sexo, eu não estou falando em sexo quantitativo, mas estou falando em sexo de qualidade. E para falar sobre isso, eu teria que falar de Reich. E Reich é muito mais atuante nessa área do que Freud, mas eu não vou nem aqui buscar nessa praia, já que o tema hoje não é sexo, o tema hoje é motivação. Mas Freud vem com essa história que a motivação vai depender da excitação. Ou seja, toda mulher excitada, todo homem excitado, ele é um cara mais afoito para a vida, afoito para... Ele está com o tanque cheio. Ele está com o tanque cheio. Ela está com o tanque cheio para realizar os seus desejos. Ou seja, a mulher bem amada, e aí Reich vai nessa onda, o homem bem amado, o homem bem satisfeito, a mulher bem satisfeita, eles poderão construir projetos grandes e sonhar e realizar esse sonho. Ou seja, quando há um fracasso nesse relacionamento conjugal, afetivo e sexual, essa pessoa vai ficar na lamentação. Vai culpar todas as outras por algo que ela não entende bem, que é a sua insatisfação conjugal. Essa insatisfação conjugal
traz para as pessoas uma visão diferenciada, uma visão cinza. Não enxerga aquilo da forma que ela é, mas coloca alguma dificuldade ou algumas dificuldades na sua frente para não chegar ao lugar desejado. Inconscientemente não vai chegar ao lugar desejado porque ela para. Essa pessoa emperra, não vai à frente porque não tem combustível. O tanque está vazio. O tanque tem pouca gasolina. Ou seja, eu não vou chegar ao lugar porque eu tenho pouca gasolina. Eu não tenho consciência disso, mas a origem é exatamente essa desmotivação sexual. Essa prática sexual, essa prática conjugal que é daninha, que é feia, que é confusa, que é sem vida, que não é terapêutica, porque essa relação sexual ela é terapêutica. Ela não é. As pessoas tratam duas coisas interessantes como com nojo e com uma certa proibição, um certo repúdio. Tratam quando isso vem a público, como eu estou falando agora aqui. Então, o que seria isso? O dinheiro é sujo. O dinheiro não traz felicidade. A gente escuta tanta coisa, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo, o dinheiro não presta. Quem ama o dinheiro está lascado. Ninguém está falando aqui amor. Então, é 880. Ou tem pessoas que amam esse dinheiro de uma forma tal, que guarda, que estoca, que esconde, que não divide, o egoísmo. Ou tem outras pessoas que detestam, que acham que é pecado, que ter dinheiro é pecado e não pode ficar com o dinheiro na mão, joga fora. Tem pessoas que pegam o dinheiro pela orelha, não pegam o dinheiro o todo. Então, existe, como também o sexo. Então, para muita gente, a maioria, grande parte da população faz sexo, mas tem vergonha de falar, tem medo de falar e vê o padrão moral para não falar. Uma questão moral, não ética, uma questão moral para não falar. Então fica com essa coisa. E às vezes, esse mesmo grupo pratica sexo de uma maneira complicada e não traz essa pessoa a libido, não traz essa motivação para que essa pessoa possa galgar. Ou seja, o cara pratica sexo todo dia, ela pratica sexo todo dia, mas sexo de forma prostituída ou vulgar. E essa vulgarização, essa prostituição não vai fazer bem. Não vai fazer bem. Isso não é libido, isso pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Então, isso não vai construir uma motivação. Não vai turbinar, não vai construir energia, não vai abastecer o tanque. Vou dar um exemplo. Muita gente sai de uma relação sexual cansada, com dor de cabeça, com dor de barriga, dor no peito. E tem gente que sai de uma relação sexual motivada, disposto para a guerra, disposto para a luta, disposto para enfrentar os problemas da vida. Então tem alguma forma de resultado dessa relação conjugal ou relação sexual. Então, é fundamental. Segundo um ponto de vista freudiano, eu estou aqui nesse ponto de vista, depois eu posso entrar em outro ponto de vista. Esse ponto de vista ou seja, o fracasso conjugal é também a falta de combustível para o seu tanque. Falta de combustível para a luta, para a guerra, para projeto, para sonhar. Ou seja, a falta de combustível é uma morte da alma, uma morte dos estímulos. A falta desse combustível faz com que você pare, desista, não continue. Ora, ocorre também que essa construção dos sonhos que eu tenho, ela vai depender muito daquilo que eu escuto, do meu ambiente emocional que foi criado. O que é que está em torno de mim? Durante a minha infância, durante a infância dessa pessoa, as palavras que eu escuto, quais são? Os estímulos que eu tenho, quais são? Quais são? Vamos lá. Quando a criança chega aos 3 anos de idade, 3 anos,
três anos de idade. Aos 5 anos, essa criança começa a interagir mais com o seu meio ambiente. Essa criança começa a perceber as coisas e começa a se interessar, investigar. E qual é a maior investigação dessa criança de 3 anos? É o sexo. É o formato do corpo das pessoas, é de onde ela veio, como surgiu. Essa criança começa a investigar. E essa investigação dá a essa criança um certo estímulo, uma certa libido. E essa libido faz motivar essa criança para aprender outras coisas. Veja que coisa interessante, segundo a teoria freudiana. A criança é motivada através do sexo. Através do sexo. Desculpa, através do sexo não, porque ela não faz sexo. Sim. Através da curiosidade sobre o sexo, sobre a constituição humana. Então, essa criança começa a investigar. E daí surge a amplitude, né? A visão dela geral sobre os conceitos do mundo. Mas aos 3, 5 anos, a criança começa a formatar, começa a receber essas informações. E aí começa também a construir seus sonhos. Então, se esse ambiente é um ambiente esconde-esconde, é um ambiente agressivo, é um ambiente repressor, os sonhos que essa pessoa, que esse menino ou essa menina começa a construir são sonhos reprimidos. Ou seja, eu tenho medo de sonhar, eu tenho medo de falar e tenho medo de sonhar. E quando essa pessoa vai crescendo, vai se tornando adolescente, pré-adolescente, adolescente e adulto, surgem algumas complicações. Eu tenho muita gente aqui que começa a perguntar, me fala aí sobre a sua saída da infância para a pré-adolescência. Legal. A sua saída da adolescência para a fase adulta. Ah, não me tornei adulta ainda. Não me tornei adulta ainda. Mas você tem X anos, mas não me tornei adulta ainda. Ou seja, tem medo. Tem medo de se tornar adulto. E se refugia na infantilidade. E existem pessoas que falam finos, a vozinha fina, suave, gente que fala bem suave, com medo, gente que fala muito baixo, tem medo de se expressar, tem medo de gesticular, tem medo de estar presente. E muita gente fica atrás das portas, observando as coisas. Não literalmente, é lógico. Fica atrás das portas nas atitudes. Nas atitudes. Não literalmente atrás das portas, mas se comporta como assim fosse atrás da porta. Gente com medo de tudo, com medo de botar a cara. Bota a cara nisso, não. Olha, diga isso, mas não foi eu que disse. Olha, pode falar, mas não foi eu que disse. Não cite o meu nome nisso. Então, é exatamente aí que as coisas começam a se construir. Então, se eu for para a área lacaniana, Lacan já vê essa questão desses estímulos, eu não diria nem libido, mas como a parte linguística. Então, é aí que as questões das palestras motivacionais, elas se apegam. Ou seja, no momento que eu falo, no momento que eu incentivo, eu mexo com os seus neurônios. Como se fosse uma dopamina. É como se fosse uma cápsula de dopamina. Então, aquela palestra tem muita dopamina, tem muita emoção, tem muito conteúdo, tem bastante estímulo. Então, as pessoas acham que através da palestra, através desse conceito, pode estimular a outra. Ora, se essa motivação é uma libido, também significa que ninguém motiva outro. Porque essa energia, ela é criada por você. Ela vai depender do seu estilo de vida, de que forma você é estimulado. Então, o tempo não é muito longo para a gente ficar nessa parte introdutiva o tempo inteiro. Eu tenho que dar alguns saltos para
maior compreensão. Então, o que ocorre? Existem várias pessoas, as pessoas ficam o tempo inteiro no seu ambiente. Tem pouca gasolina, tem pouco estímulo, tem pouco combustível e fica no mesmo ambiente, às vezes buscando saída ou dando volta nesse ambiente. Dando volta no mesmo caminho, no mesmo lugar e querendo que algo seja diferente. Quando, se ela não sai do lugar, continua tudo do mesmo jeito. E quando essa pessoa não consegue o seu objetivo, ela sempre culpa o outro. Ela não assume que ela está sem motivação, ela está com pouco combustível e fica culpando o outro. E muitas vezes fala assim: eu não cheguei a lugar nenhum porque ninguém me ajudou. Ou seja, ninguém me deu dinheiro para eu comprar combustível e colocar no meu carro. Ninguém me ajudou. Eu não saí do canto. Olha, eu não saí do canto porque ninguém me ajudou. Mas fulano é um sortudo. Maria é sortuda. Ela teve oportunidade e eu não tive oportunidade. Ninguém me deu oportunidade. Então, começa por aí. As pessoas não chegam ao lugar desejado, não chegam ao sucesso desejado e fica culpando o outro. Quando esse sucesso, esse lugar desejado depende dela, depende exclusivamente dela. Então, para que o meu sonho seja realizado, seja construído, para que eu possa construir os meus sonhos, ou meu sonho, eu vou depender de várias atividades. Entre elas, o treinamento. Como eu vou construir um sonho? Como eu vou colocar em evidência um projeto se eu planejo e não tenho a competência para executar esse projeto? Qualquer projeto. Para eu executar um projeto, eu tenho que ter esse desenho desse projeto. No workshop que nós fazemos aqui, Deletando Fracasso e Projetando Sucesso, nós falamos sobre isso. Ora, se eu quero comprar um carro, eu tenho que, no mínimo, idealizar esse carro. Qual a marca do carro que eu quero? Não, qualquer marca serve. Qual o ano do carro? Não, qualquer ano serve. Eu quero um carro. Você quer um carro de 2 portas ou 4 portas? Não, tanto faz. Você quer um carro esportivo ou utilitário? Não, qualquer carro. Então, começa daí. Esse sonho, esse projeto, ele não está definido. Faltou definição para esse projeto. Como é que eu vou pedir algo a alguém e não sei o que eu quero? Tem um texto bíblico que diz: pedi e dá-se-vos-á. Mas pedir o quê? Pedir o quê? Não, qualquer coisa serve. Então você não sabe pedir. E o próprio texto bíblico diz que quando a pessoa não recebe é porque pediu errado. Estávamos falando aqui agora com a pessoa sobre exatamente isso. Sobre as pessoas ficam importunando Deus, pedindo coisa que não é atribuição de Deus. Ou seja, nós temos livre arbítrio. Nós não somos máquinas. A neurociência, ela, de certa forma, ela engessa o homem, quando ela transforma essa pessoa, esse humano, numa máquina fantástica, numa máquina inteligente. Então, nós não somos máquina. Quando esse olhar para o nosso cérebro, que é fantástico, e ainda falta muita coisa a ser explorada nesse cérebro, que apesar de todo o avanço da neurociência, da neuroimagem, de pesquisas, hoje existe cérebro fabricado em laboratório, cérebro do tamanho de uma cabeça de um alfinete, fabricado em laboratório, onde os cientistas buscam a descoberta da cura de doenças como Alzheimer e outros tipos de demências, tumores, etc., onde há um estudo avançado em relação a isso, mas ainda estamos muito longe ainda dessa descoberta. Por quê? Porque existe uma coisa que a ciência não acopla, que ela
que ela separa, que ela fecha a porta, que é exatamente a alma. A alma. Então, até hoje, existem embates em relação ao cérebro e à mente. Então, há muito embates, há muita disputa, há muita briga, há muito conceito em relação a isso. E exatamente isso, que quando a alma surge, a ciência diz, não, pá, isso não existe. Então, vamos deixar isso de lado. Não admite isso. Então, como nós admitimos isso, nós estamos admitindo isso, aceitamos isso, aceitamos que a alma existe e a alma faz diferença. Então, onde estaria a mente e onde estaria a alma? Em que local do corpo estaria? Estaria realmente no cérebro? Que papel ele tem? Então, isso influencia muito nessa descoberta, porque, nesse caso, o homem seria o cérebro seria um aparelho apenas biológico. O ser humano seria algo extremamente biológico, onde toda a explicação estaria na ciência. Raiva, ódio, pensamento, amor, todas as emoções estariam dentro de uma caixa e a gente retiraria o disquete é coisa antiga, mas tiraria esse material e a resposta está ali. Tudo estaria arquivado. E você busca nesse arquivo e diria, não, isso acontece por isso, por aquilo outro. Então, esse homem do futuro, ele seria mais ou menos programado. E já nasceria programado para ser o atleta, para ser o advogado brilhante, ou seja, só sucesso. Ele não vai lidar com fracasso, porque ele foi programado para tal. E, na minha opinião, minha modesta opinião, não é por aí que a banda toca. Então, essa caminhada que todos nós temos em busca de sucesso, em busca da realização, em busca da felicidade, é uma coisa tão comum hoje. As pessoas falam, eu quero ser feliz. E muitas vezes não sabem nem o que é que vai fazer ela feliz. Então, termina por aí a história. Se eu quero ser feliz, mas o que é que vai me tornar feliz? O que é que vai me fazer feliz? E eu não sei, como é que eu vou ser feliz? Se eu estou buscando algo que eu não sei. Então, muitas pessoas acham que a felicidade vai estar no outro. Se eu arrumar um namorado, se eu arrumar um marido, minha vida está completa. Arruma e é um desastre. Arruma e é um confronto. Arruma e não há conexão. E aí, essa pessoa vai ficar em constante busca. Muita gente acha que chegar numa religião, seja ela espírita, seja ela evangélica, católica, vai chegar nesse templo e nesse templo as pessoas acham que a felicidade está ali. Fica ali 1 ano, 2 anos, depois volta tudo de novo ao que era antes. Se torna um vazio deste tamanho. E acha também que não encontrou ainda a felicidade. Porque as pessoas não sabem onde está a felicidade e qual felicidade ela quer. Como a história que eu falei agora do carro. Eu quero comprar um carro, eu quero um carro, eu não tenho dinheiro e fico em dúvida. Eu não sei qual é o modelo do carro, eu não sei. Então, esse sonho para ser construído, ele tem que primeiro ser idealizado. Então, tudo aquilo que eu quero, eu tenho que idealizar ele, eu tenho que sonhar e tenho que construir, eu tenho que ter uma visão dele. O que é aquilo que está na minha mente? Construído na minha mente. Então, eu quero ter uma profissão. Qual profissão? Aí você coloca 10 profissões na mesa e você acha que quer as 10 profissões. Fica em dúvida sem saber qual é o tipo de profissão. E nunca pesquisou o que aquele profissional faz. Nunca conversou com um profissional daquele. É o caso da pessoa que quer fazer medicina, sonha em ser médico,
Aí, na hora que faz o curso de medicina, no próprio curso começa a ter esse desmaio, porque tem dificuldade em enxergar o sangue, tem dificuldade no ambiente agitado e por aí vai. E aí, porque não pesquisou, não trouxe para o real, ficou na idealização. Aquilo era uma ideia para ela, era algo ideal, mas não real. Então, o ideal e o real, eles estão distantes. Ora, se eu quero concretizar alguma coisa, eu tenho que idealizar essa coisa e tenho que levar para o mundo real. Então, algumas pessoas chegam a mim e dizem assim, eu quero botar um restaurante. Eu digo, você tem alguma ideia de restaurante? Mais ou menos. Capital? Não, não tenho não. Mas Deus vai me dar. Localização? Não, qualquer lugar serve. Esse projeto já está falido, né? Nem Deus vai ajudar ele. Está falido esse projeto. Por quê? Falta exatamente a conscientização. Falta também o planejamento. Falta também a visualização do que é aquilo que você quer. Então, você quer, deseja, mas é um desejo furado. É um tanque cheio de gasolina furado, que vai chegar em algum lugar e para. Você já passou pela rua, já viu muitos prédios abandonados. Prédios que foram construídos e quando chegou no acabamento, faltou dinheiro e faliu a obra. Ou prédios que foram construídos e na metade a construtora desistiu, faliu, não tinha mais dinheiro para aquilo. É exatamente isso que eu falei agora. Então, a vida das pessoas tem sido assim. Se a gente pudesse visualizar a gente por dentro, se a gente pudesse visualizar o projeto de vida da gente, talvez você, quando passasse pela rua, enxergasse um prédio que não foi construído, que ficou pela metade, um prédio em ruína, você dissesse assim, puxa vida, aquilo sou eu. Aquilo se compara comigo. Eu sou mais ou menos assim. Ou quando você passa pela rua e percebe, numa grande avenida, um prédio bonitinho, mas desse tamanho. E você olha assim, tem uma infinidade de prédios, de arranha-céus, de torres naquela avenida. Torres de 30º, 40 andares. Mas naquela avenida tem um prédio bem pequenininho. O que aconteceu? Por que aquele prédio também não foi construído grande? Por que não foi? Faltou sonho? Faltou o quê? O que aconteceu com aquele prédio? Então, às vezes na vida acontece exatamente isso. Você dá uma volta, dá um olhar ao seu redor, e se você comparar com a sua libido, se você comparar com as suas emoções, se você comparar com a sua motivação, você talvez chegue a esse conceito. Ora, eu acredito, sinceramente, que o sol está posto para todos. Mas tem gente que não quer se vitaminar, não quer pegar vitamina D através do sol. Prefere comprar a caixinha de comprimido e tomar D3. Mas o sol está aí, para que você possa ser beneficiado através dele. Então o sol nasceu para todos. Então, mas na ausência do sol, no momento que o sol não tiver, vamos imaginar que o sol não apareça por muito tempo. Eu tenho pacientes em outros países que elas falam assim, mas aqui o sol é difícil aparecer. O sol aqui é difícil. Que eu peço para ela usar a água solarizada, e ela diz, mas aqui não tem sol, aqui é difícil ter o sol. Mas aqui nós temos o sol abundante. Né? Então, ora, se eu não tenho sol, para que eu possa ser beneficiado com a vitamina D3, eu compro a vitamina. Eu sempre tenho uma opção, eu sempre tenho uma saída. Ou seja, eu não estou engessado, eu não me engessei. Quantas pessoas estão aí, nesse momento, engessadas, emparedadas, não sai para canto nenhum, não faz nada, estão dependendo que a pandemia passe para construir o seu projeto.
Pergunto, será que essa pessoa vai construir? Vai ser difícil. Então, às vezes as pessoas estão doentes. Dependendo da doença, dá para construir o projeto. A gente só não tem, não pode inserir, não pode ter interferência sobre a morte. A morte é Deus. A vida e a morte dependem de Deus, não é da gente. Mas está vivo, está com alguma sequela, alguma doença, você pode sim continuar com o seu projeto. Em 2019, eu tive o diagnóstico de câncer. Em 2020, eu fiz a cirurgia de câncer. Um mês depois, eu estava no programa aqui. Isso. Um mês depois, eu estava no programa. E um mês depois, e 15 dias depois, eu estava atendendo. Eu estava atendendo os meus pacientes. Em 2021, este ano agora, em março, eu tive outro diagnóstico de câncer e fiz cirurgia. Em março agora, março deste ano, tive outro câncer e fiz a cirurgia. Final de março eu peguei Covid, passei 40 dias entre a vida e a morte. Estou aqui. E meus projetos não pararam, continuam. Eu tenho vários projetos que estão sendo trabalhados. Hoje, eu marquei a semana, há uns dias atrás, um ensaio fotográfico. Já foi feito esse ensaio fotográfico. Esses fotográficos estão disponíveis nas redes sociais. A cada dia eu estou colocando novas fotos desse ensaio fotográfico. Hoje, tínhamos marcado para fazer alguns vídeos, produzir alguns vídeos para a internet. Mas como a minha vida hoje está bastante intensa, eu tenho vários pacientes para atender fora do Brasil e também local aqui, e reuniões, não deu para eu gravar. Então, minha vida tem sido muito intensa. Você não descuidou da doença? Não descuidei da doença. Mas o meu projeto continua. A minha libido, a minha motivação é muito grande. Faz com que eu deixe de lado algumas dificuldades e alguns problemas. Então, a minha vida não parou. Se eu morresse, sim. Porque aí não depende de mim, depende de Deus. Mas se você tem sintomas que não atrapalham, você continua nesse projeto. Agora, muitas vezes, as pessoas têm qualquer dor de barriga e não vai trabalhar. É um motivo para não trabalhar. Um motivo, a desmotivação para o trabalho. As pessoas amanhecem tristes e não vão trabalhar. Hoje eu estou virado da vida, não vou trabalhar não. Não vou fazer, não vou falar. Então, tudo isso vai trazendo para você, formatando um ambiente de derrota, um ambiente de negativismo. Então, muita gente, mas não estou falando de pouca gente, não. Estou falando de muita gente que vive nesse ambiente de derrota, de fracasso. Eu estou falando de pastores, eu estou falando de ovelhas, eu estou falando de espírita, eu estou falando de católico, eu estou falando de ateu, eu estou falando de muita gente. E não pense você, porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço, que você é melhor que o outro. Não, não. Não é melhor que o outro. Talvez seja apenas um exibicionismo carregar essa Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo. Isso não faz você diferente de ninguém. Eu estou falando isso do ponto de vista da teologia, da Bíblia mesmo. Isso. Que talvez você carregue essa Bíblia e não saiba nem o que está carregando. Então, qual a ideia aqui? A ideia é que você seja um ser que tenha conexões com o seu pastor, conexões com sua mulher, conexões com seu filho, conexões com Deus, que tenha conexões com o mundo que você vive. Você não pode ser um peixe fora d'água, tem que ser um peixe na água. Então, muita gente tem sido um peixe fora d'água, tem vivido no mundo exclusivo dele. Esse mundo exclusivo leva esse indivíduo ao fracasso, porque não há conexão com o mundo. Ou seja, se eu colocar meus olhos
na janela, aqui do meu edifício, da Academia do Cérebro, eu vou enxergar lá fora o mundo trabalhando, pessoas andando, pessoas comprando, pessoas produzindo, carros na velocidade, se movimentando. O mundo está em movimento. Então, eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu tenho que estar antenado, conectado com esse mundo. Eu não posso me concentrar nos meus problemas. Eu tenho uma fatura para pagar, eu devo, eu não sei como vou pagar a escola da menina, dos meninos, eu não sei como vou pagar o aluguel, eu não sei como vou fazer a feira, eu não sei como vou pagar os boletos, eu não sei. E esse eu não sei, essa preocupação, esse conceito que você criou, vai criar muito mais empecilhos. Ou seja, serão criadas na sua frente portas com fechaduras, portas com fechaduras, portas com fechaduras, portas com fechaduras. As coisas ficarão muito pior do que elas estão. E você tem atribuído essa sua dívida, esse impedimento a alguém. Alguém sempre é culpado, eu não sou culpado de nada. Ou você carrega uma culpa tão grande que acha que não é merecedor de nada. Carrega um fardo tão grande. Já que o senhor mencionou aí o segmento religioso, Inácio, aproveitar a deixa aí para dizer que, infelizmente, as pessoas responsabilizam Deus por tudo, por seu sucesso, sim, e acabam também culpando Deus pelo seu insucesso. Dizem assim, é porque Deus não quer, porque se Deus, para eu não me desviar, para eu não me afastar de Deus, se utilizam de um argumento, de um personagem lá do livro de Provérbios, um tal de Agur, para torcer o texto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa temática aí, a minha conquista depende de mim, isso não é nem isentar Deus, mas Deus quer que você vá atrás, como o senhor fez menção uma vez, das promessas que Deus fez a Josué, mas ele teve que desembanhar a espada, teve que ir à luta. Então as pessoas precisam acordar para isso, não é verdade? Quando a pessoa diz, eu não vou, porque eu não quero me afastar de Deus, é porque já está afastado, né? Já está afastado, só que não percebeu ainda, né? Você não percebeu. Eu acho muito interessante quando as pessoas falam 10 palavras, 9 é Deus. E aí a gente vê que existe uma coisa complicada, né? É muito complicada. A palavra está distante da ação. Mas eu não quero aqui fazer críticas a ninguém. Então, mas foi só por causa da deixa que o senhor falou, né? Que seja pedagógico. É verdade. Então, como no divã as pessoas são, de certa forma, contestadas, então é exatamente isso que estão fazendo. Existe um silêncio, porque as pessoas não enviam as suas mensagens, mas estão pensando, estão ouvindo, assistindo, estão pensando, estão formatando, estão elaborando aquilo que eu estou falando. Tem pessoas que falam assim, eu fui dormir a noite inteira com aquilo que você falou. Acordei com ela, acordei com aquilo. Estou tentando digerir, tentando resolver aquilo. Ótimo, excelente. Eu não sei exatamente a hora, pastor Mário, que está. Eu estou sem o relógio aqui. São 11 horas e 59 minutos. Falta um minuto só para terminar o programa. Né? Então, eu queria agradecer a você por esse programa de hoje. Pode concluir seu raciocínio. Pode concluir seu raciocínio. Então, a gente continua com esse programa, que a gente colocou uma parte da psicanálise, Freud, uma parte de Lacan, o ponto de vista da neurociência e um ponto de vista religioso, vamos chamar religioso e teológico. Então a gente fez aqui um quarteto aqui para que as pessoas possam entender um pouco tudo aquilo que a gente está falando sobre o sucesso depende de mim. Ou seja, todo mundo pode dar saltos de qualidade, basta querer. Ninguém está impedido. Pessoas que não têm pernas, eu tenho amigos que não têm pernas e são secretários de cidades municipais. Eu tenho gente que está inabilitado e chegou a algum lugar. Tem um filme chamado A Teoria de Tudo, que o cientista ele ficou assim, ao longo do tempo foi atrofiado, né? Foi perdendo movimentos. E ele chegou a ganhar muitos prêmios, mesmo com a inabilidade física dele. Ele tinha inabilidade física, mas não tinha mental.
O que é que está acontecendo hoje? As pessoas têm habilidade física, mas não têm habilidade mental. Esse é o problema. Então, essa academia do cérebro é para isso, é para treinar o seu cérebro, é para treinar a sua mente. Nós estamos aqui com o projeto Deletando Fracassos, Projetando Sucesso. O Projetando Sucesso será online. Fica atento aí, que eu acredito que nesses dias aí, as aulas estarão disponíveis. É um dos instrumentos que você tem para sair desse engessamento. Você quer sair do engessamento? Tem jeito para você. Nos acompanhe através das redes sociais, me acompanhe na terapia diária. Todos os dias tem algo lá para você. Tá bom? Pastor Amado, obrigado. Valeu. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta-feira estaremos mais uma vez aqui, se Deus permitir, no divã. Venha pro meu divã. Beleza. Muito bem, você, lembrando, né, acompanha o programa No Divã com o psicanalista Inácio Silva aqui no sistema de comunicação da Rede Cristã Brasil, no Facebook, Rede Cristã Brasil, no site redecristãbrasil.com.br e também em nosso aplicativo que é Rádio e TV, e no YouTube Rede Cristã Brasil. Também estamos no rádio pela FM 103,3, que vai da cidade de Pombos até a cidade de Igaraçu, compreendendo Olinda, Paulista, Cruz de Rebouças, Abreu e Lima e Igaraçu, São Lourenço, Camaragibe, Paudalho, Carpina e parte de Araçoiaba. Um abraço, doutor Edinásio, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bem, você acabou de ver e ouvir o programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva. Voltamos amanhã, esse mesmo horário, esse mesmo sistema de comunicação, Rede Cristã Brasil.